Sabe aquele objeto que a gente usa todo dia e quase nem repara mais? Pois é, hoje vamos falar de um deles, a caneta esferográfica. E pode acreditar, essa coisinha humilde, ela remodelou o nosso mundo de um jeito que a gente mal consegue imaginar. Essa frase resume bem a nossa história. Uma caneta que não só escreveu palavras, mas reescreveu a sociedade inteira. Ela derrubou séculos de tradição e, de certa forma, inventou o ritmo acelerado da vida que a gente conhece hoje. Parece loucura, né? Mas quando a esferográfica apareceu pela primeira vez, ela foi tipo o iPhone da época. Sério! Em 1945, lá em Nova York, tinha multidão se empurrando em loja de departamento não para comprar um relógio de luxo, mas para conseguir uma caneta. E o preço, hoje, seria o equivalente a mais de US$ 200 por uma caneta. Mas, para entender essa febre toda, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Como é que as pessoas escreviam antes da esferográfica? Bom, resumindo em uma palavra, era complicado. A caneta tinteira era super elegante, claro, mas também era um desastre esperando para acontecer. A diferença era da água para o vinho. De um lado, você tinha vazamento, mancha de tinta na roupa, aquele ritual todo de ter que carregar vidrinho de tinta. Do outro lado, de repente, surge uma ferramenta limpa, confiável, que dava para usar em qualquer lugar. E essa pequena mudança, nossa, ela ia acelerar o mundo. Mas essa história não foi um sucesso instantâneo, não. Longe disso. A ideia da esferográfica ficou, digamos, na gaveta por décadas. E tudo começou com um protótipo que era, bem desajeitado. A primeira tentativa, lá em 1888, foi um fracasso total. A caneta era muito bruta para o papel, não funcionava. A coisa só foi andar mesmo lá nos anos 30, quando um jornalista húngaro, o Laszlo Biro, que já não aguentava mais a sua caneta tinteiro, teve a grande sacada. Ele ficou olhando a tinta do jornal e percebeu como ela secava rápido. E essa simples observação, ela mudou tudo. O mecanismo é de uma simplicidade que chega a ser genial. É basicamente uma bolinha de metal, bem pequena, que fica solta o suficiente para girar num encaixe. Essa bolinha é a chave de tudo. Pensa num desodorante Rolon, só que em miniatura. É basicamente isso. A gravidade empurra a tinta para baixo, a bolinha vai rolando e aplicando essa tinta no papel de um jeito super suave. E o design é tão inteligente que não deixa a tinta secar lá dentro. O segredo todo estava no equilíbrio. A tinta que o Biro criou era grossa o bastante para não vazar, mas líquida o bastante para conseguir escrever. E olha que interessante. O primeiro grande cliente não foi o público em geral, foram os militares. A Força Aérea Real Britânica fez uma encomenda de 30 mil canetas. Por quê? Simples. As canetas tinteiro vazavam por causa da altitude nos aviões. Já as esferográficas funcionavam perfeitamente. De uma hora para outra, uma simples caneta virou uma ferramenta estratégica. Aí, em 1945, um empresário americano, o Milton Reynolds, lançou a versão dele nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Foi uma explosão. Um sucesso absurdo. Em 6 meses, ele vendeu o que hoje seria o equivalente a 80 milhões de dólares. A esferográfica tinha chegado com tudo. Só que o sucesso durou pouco. Esses primeiros modelos eram horríveis, na real. Vazavam, a tinta não saía, era uma frustração só. Resultado, as vendas despencaram. A grande revolução da escrita parecia que ia literalmente morrer na praia. E é bem nesse ponto que a história dá uma virada de 180 graus. É quando entra em cena o francês Marcel Bichy. Ele olhou para aquilo tudo e entendeu uma coisa que ninguém mais tinha entendido. O futuro da caneta não era ser um item de luxo, era ser para todo mundo. E essa é a sacada principal. O Marcel Bichy não inventou a caneta esferográfica. Ele a aperfeiçoou para as massas. Ele percebeu que a caneta não precisava ser cara, nem recarregável. Ela podia ser barata, confiável e, o mais importante de tudo, descartável. E aqui a gente vê a genialidade da estratégia dele. O modelo americano, caro, complicado, feito para gente rica. A bicristal, simples, confiável e custava o mesmo que um pão. De repente, escrever deixou de ser um ritual e virou uma ferramenta acessível para qualquer um. E qual foi o resultado disso? Bom, um sucesso numa escala que é difícil até de imaginar. A cada segundo de cada dia, 57 canetas Bic Cristal são vendidas no mundo. Pare e pensa nesse número por um instante. 57 por segundo. E para ter uma ideia ainda maior, a caneta de número 100 bilhões, sim, 100 bilhões, foi vendida em 2006. Ela simplesmente se tornou um dos objetos mais onipresentes e bem-sucedidos da história da humanidade. Mas ok, e daí?
Qual foi o impacto real de tudo isso? Bom, o fato de que escrever se tornou algo barato e portátil não mudou só o jeito como as pessoas escreviam, mudou a sociedade como um todo. A esferográfica foi tipo o óleo que lubrificou as engrenagens do mundo moderno. Os governos conseguiam lidar com a papelada muito mais rápido. Os estudantes finalmente conseguiam anotar tudo o que o professor falava. E os negócios? Bom, eles passaram a andar na velocidade de uma assinatura. A escrita, de repente, não estava mais presa a uma escrivaninha. O sucesso foi tanto, mas tanto, que a Bic Cristal virou mais do que uma simples caneta. Ela é um ícone do design industrial. Tanto que tem um lugar de honra na coleção permanente do MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York. E agora, uma curiosidade sobre o design dela que muita gente não sabe. Sabe aquele furinho na tampa? Aquilo não tá ali à toa, não é enfeite. É uma medida de segurança, pensada para evitar que alguém sufoque se engolir a tampa sem querer. É um detalhe genial focado nas pessoas. Mas, como tudo na vida, tem uma ironia nisso tudo. Ao tornar a escrita tão fácil e acessível, a esferográfica acabou, de certa forma, matando a arte da caligrafia. Aquele império das canetas tinteiro, das letras desenhadas, da escrita como uma arte, bom, ele é ruim. Isso tudo nos traz para hoje, né? Com teclado para todo lado, tela de celular. Qual é o lugar da caneta esferográfica nesse mundo digital? Pois é, mesmo com tudo isso, bilhões delas ainda são vendidas todo ano. E o motivo é bem simples, na verdade. Para algumas coisas essenciais, tipo assinar um contrato, preencher um documento oficial, fazer uma prova, a caneta no papel ainda é insubstituível. Não tem jeito. E a gente termina com essa reflexão. O Marcel Bichard pegou uma invenção de luxo e a transformou em algo para todo mundo. A pergunta que fica é: qual vai ser a próxima grande coisa que vai seguir esse mesmo caminho? Qual inovação vai transformar o nosso mundo de um jeito que a gente, hoje, nem consegue imaginar?